A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo José Vitor e você está no canal Expondo as Escrituras. E juntos nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa de número 6, que tem por título As Nossas Armas Espirituais. Esta lição será estudada presencialmente no dia 12 de maio de 2024. Vamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nesta introdução, eu quero relembrá-los que na lição anterior nós estudamos sobre os 3 inimigos que nós temos na nossa caminhada cristã, no qual nós devemos lutar e combatê-los, pois eles querem nos tirar do foco, do alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós falamos um pouco sobre o próprio diabo, sua natureza, suas estratégias e de como ele tentou Jesus e de como Jesus venceu ele na tentação. Portanto, na lição de hoje, nós iremos estudar sobre as armas que nós temos para vencer os 3 principais inimigos, o qual nós falamos na lição anterior, a saber, o diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa. O inimigo que está ao derredor, o diabo. O inimigo que está por fora, pelo lado de fora, o mundo pecaminoso. E o inimigo que está dentro de nós, o interno, que é a nossa natureza pecaminosa. Portanto, devemos exercer essas 3 armas que nós iremos estudar hoje com eficácia, exercer com disciplina, para que possamos ser vencedores nesta batalha. No texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá? Na Bíblia Viva, uma versão mais dinâmica, por assim dizer, quase uma paráfrase, diz o seguinte: uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Para contextualizar os irmãos, temos que entender que Paulo ele escreve 2 cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta, dentre vários objetivos que Paulo tinha ao escrever, um objetivo que eu quero destacar aqui é o objetivo de corrigir várias situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto, situações essas que eram contrárias à vontade de Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas, por exemplo, eram carnais. A igreja de Corinto tinha todos os dons, uma igreja que tinha alcançado muitos membros, todavia tinha problemas de imoralidade sexual lá dentro. Então Paulo, na sua primeira carta, ele escreve para corrigir os problemas que havia na igreja em Corinto. Na segunda carta, dentre também outros objetivos que Paulo escreve esta carta, a segunda, o objetivo que eu quero destacar aqui é que Paulo, ao escrever essa segunda carta, ele faz no desejo de defender o seu ministério, defender o seu apostolado. Por quê? Porque havia homens na igreja em Corinto que estavam colocando Paulo como um impostor e não como um apóstolo de Cristo. Para alguns falsos apóstolos que se intitulavam apóstolos, muitos que talvez nos parece que tinham se denominado apóstolo, mas não tinha sido um apóstolo de Cristo realmente que tinha outorgado essa responsabilidade, ou nem o próprio Deus mesmo tinha outorgado essa função a esses homens que estavam ali na igreja de Corinto, diferentemente de Paulo, que recebeu o apostolado de Cristo. Eles então estavam por inveja, impelidos pelo inimigo, pelo diabo, eles estavam lutando contra o ministério de Paulo, querendo propor, querendo colocar na mente e no coração dos irmãos ali na igreja que ele era um impostor e não um apóstolo. Então é por isso que Paulo ele diz aqui no texto áureo que ele não está lutando com armas humanas, armas físicas, como por exemplo um soldado numa guerra, ele usa armas físicas naturalmente. Existem essas armas físicas, como por exemplo bombas, tanque de guerra, fuzil, pistola, essas armas físicas. Paulo ele está colocando que, parafraseando aqui, é como se Paulo estivesse dizendo para eles: vocês estão tendo uma luta
carnal, física, contra mim. Mas eu luto na esfera espiritual. As minhas armas são poderosas em Deus, porque elas provêm de Deus, porque elas são espirituais. A minha luta é de esfera espiritual. É isso que Paulo está colocando. As armas que eu estou lutando não são carnais. Paulo está defendendo o seu ministério. Ele foi chamado por Deus, ele foi chamado para exercer o apostolado. E então ele defende o seu ministério dizendo isso, que essas armas destroem até as fortalezas, até lugares fortificados, até lugares com muitos soldados, muitos vigilantes, muitos que estão ali cuidando, uma fortaleza, um lugar muito fortificado, militarmente falando. Todavia, as armas espirituais penetram isso, derrubam qualquer fortaleza do diabo, qualquer fortaleza do mundo e qualquer fortaleza que a nossa natureza pecaminosa queira levantar. Então entendam que o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele batalhava com armas espirituais, e nós também temos armas espirituais nesta batalha, nesta guerra, que devemos exercer, devemos nos disciplinar em colocar em prática, porque a batalha é real, a guerra é real. Todavia, nós temos um Deus que é muito maior, muito mais poderoso que qualquer um desses inimigos e qualquer coisa que queira nos afastar dele. Estamos guardados nas mãos do Senhor. Por isso, a verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Veja só, aqui na verdade prática já aponta para aquilo que nós iremos falar um pouco nesta lição. Essas 3 armas: a palavra, a oração e o jejum. Algo que deve ser exercido com disciplina, com amor, com um coração voluntário. Tá certo? Temos que entender que há uma influência pecaminosa do mundo depravado, que é muito grande, está inserida em todos os lugares. Todavia vivemos sob a influência de Deus. Tá certo? A influência é muito grande do mundo pecaminoso, nas mídias, em todos os lugares. Onde a gente entra, o mundo, nós vemos um mundo corrompido. No mercado, na fila da lotérica, no banco, nos colégios, em todos os lugares. Em todos os lugares nós vamos ver essa influência pecaminosa, através de ideologias, através de promiscuidades, através de moralidades, porque este mundo ele jaz no maligno, este mundo está corrompido. Então nós temos que ficar vigilantes, porque há uma influência ao nosso redor, há uma influência maligna através deste mundo, e nós devemos ter muito cuidado, tá certo? Também há a astúcia, o engano e as estratagemas de Satanás. Ele tem muitas estratégias, ele é astuto. Na lição anterior nós se referimos a ele, naquilo que a Bíblia se refere, melhor dizendo, a ele, como a serpente, enganadora, astuta. Isso aí é uma característica do diabo. Ele luta incansavelmente contra a igreja, contra o povo de Deus para querer derrubar. Então veja, eu falei agora, nós temos a influência pecaminosa do mundo, a astúcia, o engano e as estratagemas de Satanás. Nós temos uma luta diária contra os desejos promíscuos da nossa natureza pecaminosa que nos visita todos os dias, querendo nos levar para longe da presença de Deus. Contudo, meus irmãos, nós temos armas poderosas. Meu Deus, é difícil essa luta? Sim, é difícil. É complicada essa luta? Sim, é bem complicada. São muitas as influências? Sim, são muitas. Todavia, dentro de nós, o Deus Trino mora em nós. Dentro de nós, nós temos, eu sempre falo, nós temos a natureza pecaminosa assim que quer nos levar a cometer algo que não agrada a Deus. Todavia, nós temos a natureza divina morando em nós, nos impelindo a viver em obediência, nos direcionando a viver uma vida que agrada a Deus, nos direcionando a fazer a vontade de Deus, nos direcionando a nos voltar em oração, na leitura da palavra, em jejum ao Senhor, nos direcionando, nos impelindo a ter uma vida consagrada ao Senhor. Então nós devemos nos atentar que é uma batalha espiritual, é uma batalha difícil, como diz na verdade prática. Todavia nós temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Tá certo? Essas armas espirituais que estão à nossa disposição,
nós devemos usá-las. Porque quem não usa as armas espirituais, há uma grande probabilidade de fracasso. A probabilidade de fracasso é gigantesca. A probabilidade de se desviar do caminho de Deus é gigantesco. Então devemos nos atentar que nós temos armas e essas armas são espirituais. Tá certo? Nós não lutamos contra a carne nem sangue, ou seja, nós não lutamos contra o nosso próximo. Nós lutamos contra este sistema caído, contra o diabo e contra a nossa natureza pecaminosa. E venceremos como? Vivendo na dependência de Deus, venceremos estudando, lendo a palavra de Deus, venceremos se nós praticarmos o exercício da oração e do jejum, consagrando a nossa vida ao Senhor. Que possamos nos atentar nisso. Nós temos também uma leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e do versículo 16 ao 20. Do versículo de número 1 ao 4, nós temos aqui aquele fato, aquele momento de início de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo após ser batizado por João o Batista, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Tentar ali é ser incitado. O diabo estava incitando Jesus a cometer pecados. Todavia, o próprio Senhor Jesus usou uma dessas armas que eu estou citando aqui, que foi a palavra de Deus. Nas 3 vezes que o diabo ofereceu algo a ele, nós iremos ver um pouco mais adiante, nas 3 vezes Jesus disse, está escrito, se referindo às escrituras que Jesus tinha na época, que era o Antigo Testamento. Jesus usou, está escrito, e venceu Satanás. Nós aprendemos com isso, pela pessoa de Jesus e suas atitudes, pelo seu exemplo, que a palavra é uma arma poderosa para vencer o acusador de nossas almas, quando ele vier a nos tentar. Devemos pronunciar e viver, que está escrito. Ora, preste muita atenção. Não é simplesmente citar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou trazer uma aplicação prática. Quantas pessoas você conhece que vive uma vida promíscua, mas na sua biografia do Instagram está um versículo da Bíblia? Quantas pessoas que estão com as Bíblias abertas na sua casa, deixam lá no Salmo 91, no Salmo 23, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do meu Senhor, Ele é o meu Deus. Quantos que gostam dos versículos dos Salmos? O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, o Senhor é meu bom pastor. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As pessoas estão apegadas a citarem algum versículo, deixarem a Bíblia aberta em algum texto. Nas redes sociais, as pessoas postam no sábado e no domingo, bebendo, fumando, fazendo o que quer da vida. Na segunda-feira, postam um versículo bíblico. Isso daí foi o diabo quem fez. Nós vamos ver mais adiante que isso aí é exemplo. Essas pessoas estão seguindo o exemplo do diabo, não de Jesus. Jesus nos dá o exemplo de citar as Escrituras para vencer o diabo, mas ele cita com autoridade porque ele vive as Escrituras. São coisas diferentes, compreende? Se você não viver as Escrituras e citar simplesmente, de nada adianta. Não tem autoridade. Lá em Atos dos Apóstolos, temos um fato que 2 jovens querem expulsar um demônio. Ele diz para o demônio, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Sabe o que aconteceu com esses 2? Eles apanharam da pessoa endemoniada e saíram correndo, fugiram nus, porque eles não tinham autoridade. O próprio demônio disse, conheço a Jesus e a Paulo, mas e vocês quem são? Ou seja, não tem autoridade. Citar versículos da Bíblia não muda nada. Jesus não só citou os versículos da Bíblia, Jesus viveu a própria Bíblia. Porque Jesus é o Logos, é a palavra. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a própria palavra andando, era a própria Sagrada Escritura andando, por assim dizer. Andando na terra. E nós devemos ser direcionados pelo Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, Jesus disse, eu subirei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. E a palavra outro ali é outro da mesma essência, da mesma natureza, que tem a mesma autoridade. O Espírito Santo nos direciona em toda a verdade, nos guia em toda a verdade. E se o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo nos guia na palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo nos direciona nas Escrituras. Claro que eu e você, nós não conseguimos, como Jesus, viver 100% a palavra. Porque nós somos pecadores. Nós falhamos, em algum momento nós erramos. Mas nós devemos ter esse discernimento, que o Espírito Santo nos conduz a viver uma vida de obediência. Nos conduz a viver uma vida de santificação. Então devemos nos atentar a isso. Jesus venceu com o está escrito, porque ele viveu e pregou, está escrito. E nós, a semelhança do Senhor Jesus, nós só iremos vencer se nós, ao pregar o está escrito, a palavra de Deus, nós tivermos a mesma autoridade. Autoridade essa que somente é conquistada por obediência à palavra de Deus. Nos versículos 16 ao versículo 20, o contexto desses versículos é quando Jesus chega lá na sinagoga, também iniciando aí o seu ministério, ele chega na sinagoga, pede as escrituras, e o homem que cuida dos pergaminhos, das escrituras na sinagoga, passa para ele, e está aberto. No versículo 17 diz, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro ele achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então se cumpriu em Jesus aquela profecia. Como Jesus está dizendo, hoje cumpriu isso em mim. O Espírito está sobre mim. E agora Jesus, além de vencer Satanás, ele sai na batalha. Ele vai pregar. Ele vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele sai evangelizar. Aqui, essa descrição, nós vemos o ministério total que Jesus exerceu. Ele evangelizou, ele curou, ele libertou, ele restaurou, ele pôs em liberdade e ele proclamou o ano aceitável do Senhor. É o exercício do ministério de Jesus de forma total, está descrito aqui. E tudo isso ele fez porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele fez isso com a autoridade do Espírito, ou seja, o que Jesus fez aqui? Ele venceu Satanás, está escrito. Mas ele também saiu para alistar mais pessoas para esta batalha. Ele libertou cativos, proclamando o Evangelho, as boas novas, proclamando que nele há transformação de vida, nele há perdão, há remissão de pecados. Queremos vencer essa batalha, queremos vencer essa guerra? Precisamos guerrear. E para nós guerrearmos, nós temos que fazer igual Jesus. Sair, evangelizar, levar cura, libertar os cativos. As pessoas estão cativas nas garras do inimigo, nas garras do pecado. As pessoas têm como senhor o pecado, têm como senhor o diabo, as pessoas que estão no mundo perdidas sem Jesus, vivendo na idolatria, na imoralidade, na promiscuidade, nos adultérios, na homossexualidade e tantas outras coisas, tantos outros ismos, feminismo, marxismo, estão perdidas sem Jesus. Por isso nós, a sua igreja, os seus servos devem exercer esse ministério, levar o ano aceitável do Senhor, porque haverá um tempo que não é mais o aceitável, será um tempo de julgamento, será um tempo em que Jesus sentará no trono para julgar. Nós estamos, à semelhança de Jesus, anunciando o ano aceitável. Este ano aceitável aponta para a remissão de pecados, aponta para um tempo em que Jesus está perdoando pecados, que Jesus é o Salvador. Mas haverá um tempo que será um tempo de juízo. E então, as pessoas correrão de um lado para o outro desesperadas, mas não haverá mais salvação. Hoje é o ano aceitável do Senhor. O amanhã nós não sabemos, mas hoje é o ano aceitável do Senhor. Que possamos estar prestando atenção nessas questões. Que possamos vencer o diabo na tentação pessoal conosco, mas que também possamos sair à guerra proclamando a liberdade, proclamando cura, proclamando sobretudo a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus por isso. Vamos caminhar aqui para o tópico de número 1. E no tópico de número 1, o objetivo da lição é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Então, irmãos, diferentemente de vários contextos e vários fatos, por exemplo, do Antigo Testamento, que nós vemos o povo de Israel guerreando, batalhando com armas físicas.
por exemplo, Gideão e os 300, algo bem conhecido, que eles vão para a guerra, eles lutam para conquistar, por exemplo, no período do Êxodo, período de Josué, que eles lutam para conquistar, por exemplo, a Terra Prometida. E era uma guerra física, era uma batalha realmente. No contexto cristão, no contexto do Novo Testamento, Paulo ele usa a palavra arma no sentido metafórico. Ou seja, ele está fazendo aqui uma comparação de uma guerra onde os soldados precisam de arma de defesa e de ataque para guerrear. Então nós devemos entender que as armas aqui, para nós cristãos, é no sentido metafórico, tá certo? Há uma semelhança. Da mesma forma que um soldado vai para a guerra, ele precisa ir armado, nós também nesta guerra, que nós temos um alvo, que é o Senhor Jesus, até chegarmos lá, nesse período, nesse ínterim, nós temos essa guerra, e essa guerra ela é real, e deve ser exercida na esfera espiritual, deve ser exercida de forma que nós usemos as armas que estão à nossa disposição, tá certo? Então, nós somos chamados como soldados de Cristo, e como soldados de Cristo, precisamos guerrear e batalhar. Então, quando se usa a palavra arma, devemos compreender que é no sentido metafórico. Na lição anterior, eu falei de forma sucinta da armadura de Deus, que Paulo discorre ali em Efésios, capítulo 6, versículo 10, salvo engano, até o versículo 18, em que ele fala sobre o cinto, sobre a couraça, sobre o capacete, sobre o escudo, sobre a espada, sobre a sandália. Ali também é no sentido metafórico, tá certo? Ali apontam para virtudes, para exercícios espirituais que devem ser exercidos pelo cristão, pelo seguidor de Jesus, para que ele possa vencer. Nessa lição nós iremos nos deter nas 3 principais que o pastor Osiel colocou aqui na lição, e é o objetivo da lição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Então o seguidor de Jesus é um soldado em meio a uma guerra e precisa estar empunhando essas armas para guerrear e vencer. Logo, nós concluímos que Paulo está querendo dizer literalmente que não devemos guerrear contra o próximo, isso é importante. Na verdade, olha só, na verdade o nosso dever é alistar o próximo para essa guerra. E o que eu quero dizer com esse alistamento? Nós, como embaixadores de Cristo nessa terra, nós devemos não lutar contra uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo. A pessoa em si, não. Nós devemos pregar o evangelho a ela para que ela seja alistada e venha para o lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ela seja um soldado como nós, que também guerreie, que também irá guerrear, melhor dizendo, contra o diabo, contra esses 3 inimigos. Então nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o próximo. Pelo contrário, nós devemos alistá-los para, junto conosco, continuar nessa batalha, tendo sempre como alvo, como objetivo a salvação em Cristo. Então devemos compreender que nossas armas não são carnais, não são físicas. Nossas armas são de natureza espiritual, porque a nossa guerra é espiritual, o campo de batalha é na esfera espiritual. Então nós temos a certeza que venceremos as estratégias do inimigo, que se vale dos prazeres do mundo e da carne, se nós empunharmos essas armas e fazermos a vontade de Deus. Tá certo? Vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 tem como objetivo esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. Tá certo? Nessa lição, nesse tópico, aliás, nós devemos nos deter aqui, então, nessas 3 armas que eu já citei. Agora nós vamos nos deter um pouco mais, que é a palavra de Deus. Por primeiro, o diabo, ele se vale do sistema corrompido e da natureza pecaminosa, e ele apresenta, por exemplo, a mentira, o engano, quer nos ludibriar. E olha só o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos aponta para viver na verdade. Não é algo genérico. Olha só o mundo como ele é genérico. Ele traz uma paz genérica, falsa. Falsa paz. Aparentemente é uma paz, mas é engano, é ilusão, é mentira do diabo. Lembra-se que está escrito na palavra de Deus, salvo engano, em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Então preste atenção, a paz que o mundo dá é genérica, é falsa. Jesus dá uma paz verdadeira. Por que é falsa do mundo? Porque é misturada com a mentira, com o engano. É Satanás ludibriando as pessoas com uma falsa paz. Então a Bíblia, ela combate isso.
ela traz a verdade. Ela nos faz andar na verdade. Ela traz luz. Nós vemos as coisas com clareza. Quantas pessoas que se convertem ao cristianismo e muitas coisas que outrora ela achava que era normal, hoje já não é normal. Hoje já se vê como algo reprovado. Eu, por exemplo, a vida que eu vivia antes, depois que eu me converti, agora estou na luz, graças a Deus. Eu posso enxergar as coisas com clareza. E hoje eu enxergo aquilo que Deus não agrada. Que antes eu praticava e me orgulhava. Porque o pecador é assim, ele se orgulha do pecado. O cristão, quando ele peca, ele se sente um lixo, ele se sente mal. Porque já não faz mais parte da sua caminhada. Não faz parte mais do seu proceder. Já quem está no mundo se orgulha do pecado. Então, o inimigo, ele também vem nos acusar quando nós pecamos. Porém, a Bíblia combate o diabo, porque Jesus oferece o perdão. O diabo nos oferece acusação. O diabo nos oferece uma acusação da seguinte maneira: já deu para você, você pecou contra Deus. Não tem mais jeito para você não. Não tem mais jeito, acabou. Jamais você vai conseguir conquistar o perdão. Não tem mais jeito para você. Jesus, através da sua palavra, glória a Deus, ele nos oferece o perdão. Ele salva até o mais vil pecador. Ele salva até o pior dos pecadores, vamos assim dizer. Aquele que cometeu qualquer crueldade nessa vida. Se ele se arrepender de todo o seu coração, Jesus está pronto para perdoar qualquer pessoa que está com o coração arrependido, com o coração contrito. Então a palavra de Deus corta os laços do inimigo. A palavra de Deus arrebenta com as ideias que o inimigo quer lançar na mente das pessoas, com todo o seu engano, com toda a sua malícia, com toda a sua malignidade. A palavra de Deus, ela penetra no coração da pessoa e acaba com essas mentiras, porque a pessoa começa a praticar a verdade. Glória a Deus. Eu quero aqui apresentar uma análise bem sucinta de Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Não vou ler os versículos, ainda falando sobre a tentação de Jesus. Tentação do diabo, aliás. Tentação que o diabo oferece a Jesus. Nós vemos que a primeira forma que Jesus vence foi confiar na essência do Pai. Vocês se lembram que está escrito? Satanás tentou Jesus, querendo colocar dúvida na bondade de Deus. Quando Jesus está com fome, Satanás chega até ele e fala: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não quer satisfazer sua vontade, ele quer glorificar o Pai. Ou seja, essa questão de transformar as pedras em pães para ele comer, na mente de Jesus é como se fosse algo secundário. Algo primário é confiar na bondade e na providência de Deus. Então Jesus diz, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Em Mateus tem mais de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, é melhor depender da providência de Deus do que querer satisfazer a minha vontade. Jesus cita Deuteronômio 8, versículo 3. Tá certo? A segunda forma de Jesus vencer foi tomar o princípio da palavra de Deus que ordena adorar o único Deus. O diabo oferece um reinado sem cruz para Jesus. Um reinado sem sangue derramado, uma glória terrena e mundana. Aqui o diabo mostra seu caráter maligno em sua totalidade, desejando que o Rei dos Reis se apostate de Deus. Olha só. O que o diabo faz? O diabo leva, no versículo 5, leva Jesus num lugar muito alto, mostra todos os reinos e toda a glória desses reinos e fala: olha, tudo isso te darei se você se prostrado me adorares. Mas Jesus responde, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus triunfa sobre o diabo e enfatiza que a adoração única deve ser somente a Deus. O diabo não merece adoração alguma, tá certo? O único que merece, o único que é digno de louvor é Deus. Glória a Deus por isso. A terceira forma de Jesus vencer a tentação do diabo foi enfatizar que não se deve pôr à prova o caráter e o poder de Deus. Agora o diabo leva Jesus no pináculo do templo em Jerusalém e diz, salta daí, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. E o diabo agora tenta Jesus com a Bíblia na mão. Citando partes do Salmo 91, o diabo diz, está escrito,
Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, citando o versículo 11 dos Salmos de número 91. O diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão, cita um versículo fora de contexto e quer incitar Jesus a praticar uma loucura usando a palavra de Deus. Viu só? É isso que as seitas fazem. Usam os versículos da Bíblia para enganar. Tá certo? As seitas fazem isso. Testemunhas de Jeová, Adventista, Mormons, dentre outros. As outras religiões também fazem isso. Tiram todo de contexto. O próprio Espiritismo, o Kardecismo, usam algumas partes da Bíblia para querer comprovar as suas doutrinas falsas e errôneas. Todas essas pessoas estão seguindo o próprio diabo, usando versículos isolados, tentando o caráter de Deus, tentando a essência de Deus, querendo distorcer a própria palavra de Deus. E outra coisa, vou um pouco mais além. As pessoas que eu citei antes, que colocam nos seus perfis versículos bíblicos, mas não vivem nada disso, estão à semelhança de Satanás, porque Satanás não vive a verdade, ele é mentiroso, ele é homicida desde o início. Jesus mesmo disse em João 8,44. E as pessoas que fazem isso estão seguindo o exemplo de Satanás, citando as Escrituras, mas não vivendo as Escrituras. Tomemos cuidado com essas coisas. Tá certo? Ele continua citando o versículo 12: sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, responde ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, Deus não é parceiro de loucuras. Deus guarda o seu povo? Sim, guarda o seu povo. Mas isso não quer dizer que você está com liberdade de fazer o que quer e Deus é obrigado a te guardar. Não tente a Deus. Não ponha à prova a Deus. Porque Deus não é parceiro de loucuras. Não devemos fazer o que nós queremos e usar de desculpas para Deus que Ele deve nos guardar. Deus nos guarda em todos os momentos. Deus nos guarda sem nós mesmos contemplarmos com os nossos olhos. Deus está nos guardando a todo momento. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com loucuras humanas. Tá certo? Não queira tentar o Senhor Deus em se jogar da ponte, por exemplo, achando que Deus é obrigado a te guardar porque você está cometendo uma loucura. O contexto do Salmo 91 nada tem a ver com isso. O contexto do Salmo 91 é daqueles que confiam em Deus, daqueles que vivem para Deus, e essas pessoas não andam fazendo loucura, e Deus as guarda. Glória a Deus. Então que nós não descontextualizaremos, possamos fazer isso, né? Descontextualizar a Bíblia. Que possamos não fazer isso. A segunda arma para nós caminharmos é a oração. A oração é tão importante que temos cerca de 600 referências sobre esse ato de falar com Deus e ouvir Deus. Algumas pessoas erroneamente falam que orar é falar com Deus e abrir a Bíblia, ler a Bíblia é Deus falando conosco. Todavia eu não penso dessa forma. A minha afirmação é a seguinte: quando oramos, Deus também fala conosco. Nós falamos com Ele e Deus fala conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, mas nós também estamos falando com Ele. Porque se nós lermos, por exemplo, os Salmos é o único livro da Bíblia que é o homem falando com Deus. Você vê sempre o homem se expressando com Deus. Então, das duas maneiras, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Nós temos um momento de um íntimo relacionamento com Deus. Nós falamos, Deus fala. Deus fala e nós falamos. Glória a Deus por isso. Oração e leitura da palavra de Deus devem andar juntos. Jesus foi nosso maior exemplo de oração. Jesus orou no seu batismo, Lucas 3:21. Jesus orou depois de ter efetuado milagres e curas, Marcos 1:35. Jesus orou no deserto, Lucas 5:16. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos, Lucas 6:12. Jesus orou depois de alimentar 5.000 pessoas, Marcos 14:23. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Lucas 11, versículo 1 em sequência. Jesus era um homem de oração. Jesus nos dá exemplo de orar. Ele nos deu o exemplo de usar a palavra, de viver a palavra e a palavra de Deus como uma arma para vencermos a guerra. Mas a oração também. C.S. Lewis disse: nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus, e mesmo assim, ele não deixava de orar. Glória a Deus. Que possamos seguir este exemplo. A oração é a arma que temos à nossa disposição para fortalecer o nosso relacionamento com Deus e por um fim em relacionamentos tóxicos com o mundo e com o pecado. Quando nós estamos orando, nós deixamos a vida de pecado. Quando nós deixamos de orar, com certeza, nós vamos ter um proceder pecaminoso. Não dá para viver uma vida de oração
e uma vida pecaminosa. E também não dá para viver uma vida pecaminosa e uma vida de oração, de comunhão com Deus. Possamos prestar atenção nesse detalhe. A terceira arma é o jejum. O jejum, irmãos, não é uma ordenança. Por quê? Porque o jejum ele já está incluído de forma natural na prática da igreja. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, tá certo? A igreja, no seu decorrer dos séculos, tem a prática do jejum. Jesus mesmo disse, ensinando lá no Sermão do Monte, quando vocês jejuarem, se referindo, dizendo para os discípulos, não façam como os hipócritas, se referindo aos fariseus, que transfiguram seu rosto a fim de mostrar para os homens que estão em jejum. Então ali está claro que para Jesus, no seu ensino, os discípulos vão jejuar. Em Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 13, nos primeiros versículos, nós vemos os apóstolos ali jejuando. Foi até mesmo nessa situação em que o próprio Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para um ministério missionário, para os enviar para o campo missionário. Então havia essa prática, tá certo? Jesus jejuou, Lucas 4, nós já falamos, onde ele foi até tentado. Então, o jejum, ele é essa arma, né? Jejum como uma arma, melhor dizendo, que temos à nossa disposição para vencer o diabo, vem de um ato voluntário, de um coração que deseja buscar a Deus de forma mais profunda. O jejum nos faz ficar mais sensíveis à voz de Deus. O jejum nos auxilia a ter a resposta e o direcionamento de Deus. O jejum é feito como uma busca de arrependimento e recebimento de perdão. O jejum aflige e mortifica a nossa natureza pecaminosa. Portanto, nós devemos unir essas três práticas a fim de termos uma vida vitoriosa. Se nós unirmos a disciplina, o exercício contínuo da leitura da palavra, da oração e do jejum, consagrando assim a vida ao Senhor, tendo essa vida piedosa, nós iremos vencer e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Vamos caminhar para o encerramento. No tópico de número 3, o objetivo da lição é mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Queridos, no decorrer dessa lição eu já citei isso. Jesus jejuou, Jesus viveu uma vida de oração, e Jesus viveu a palavra de Deus e usou a palavra como uma arma de ataque, contra-ataque, contra as tentações do diabo. Jesus é o nosso maior exemplo. Embora haja alguns exemplos a ser seguidos, até mesmo pelos próprios apóstolos, até mesmo pelos irmãos que está próximo de nós, temos muitos bons exemplos no nosso dia a dia. Todavia, Jesus é o nosso maior e mais sublime exemplo, porque ele foi e é perfeito em tudo que faz, em tudo que fez. Ele fez de forma perfeita. Então que possamos olhar para Jesus, que possamos seguir Jesus como nosso modelo de quem usou as armas espirituais. Tá certo? Olhemos para Jesus. Vamos concluir com a conclusão da própria lição. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado por esta aula, por esta lição, por esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, da sua casa. Tá certo? Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. E na próxima semana estaremos aqui, se assim Deus permitir, estudando a lição de número 7. Compartilhe essa lição, curta, comente, e que, seja como for, o nome do Senhor continue sendo glorificado para todo sempre. Amém.